Imagine estar dirigindo sozinho por uma estrada deserta no meio da noite. A névoa se arrasta pelo asfalto, e o silêncio é interrompido apenas pelo som do motor do seu carro. De repente, à beira da pista, você vê uma mulher de branco, pálida como a lua, parada ali, imóvel. Seu coração dispara, um arrepio sobe pela espinha. Você desacelera. Mas quando pisca, ela desaparece. Não é apenas um delírio. Essas histórias acontecem em todo o mundo, e muitas pessoas garantem que já viram a Dama de Branco. Seria um espírito preso entre os mundos, uma vítima de tragédia ou um aviso para os vivos. De lendas antigas ao folclore moderno, essa assombração tem muitas faces e carrega histórias de amor perdido, traição e vingança. Desde La Llorona no México até Resurrection Mary nos Estados Unidos, a figura feminina vestida de branco aparece em diferentes culturas, sempre cercada de mistério. Mas por que essa lenda persiste há séculos? O que ela realmente representa? Prepare-se para mergulhar nos segredos mais sombrios dessa história assustadora. Vamos explorar os relatos mais impressionantes, analisar a simbologia por trás dessas aparições e descobrir por que as histórias da Dama de Branco continuam assombrando estradas, rios e mentes pelo mundo. Você tem coragem para continuar? A lenda da Dama de Branco existe em diversas culturas ao redor do mundo, aparecendo para motoristas solitários em estradas desertas. A lenda da Dama de Branco não é exclusiva de um único país ou cultura. Pelo contrário, relatos de uma figura feminina vestida de branco, vagando por lugares solitários, aparecem em diversos continentes. De vilarejos remotos na Europa a rodovias movimentadas dos Estados Unidos, sua presença sempre desperta medo e curiosidade. Muitas dessas aparições ocorrem em estradas desertas, onde motoristas solitários juram ter visto uma mulher pedindo carona antes de desaparecer sem deixar vestígios. Mas o que torna essa assombração tão universal? Os elementos da história são sempre parecidos: uma mulher misteriosa, um passado trágico e um encontro perturbador. Em algumas versões, ela surge como uma noiva abandonada, em outras, como uma mãe em luto eterno. Mas há algo de estranho nesses relatos. Como explicar o fato de que histórias tão parecidas surgiram em diferentes partes do mundo, muito antes da comunicação global? Será que estamos lidando com um fenômeno sobrenatural genuíno ou apenas um padrão psicológico recorrente? O mais assustador é que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a lenda da Dama de Branco continua viva. Relatos modernos surgem constantemente, e em alguns casos, testemunhas afirmam ter até conseguido filmar essas aparições. Mas a questão permanece: são apenas ilusões criadas pelo medo e pelo cansaço, ou há algo de verdade nessas histórias? Testemunhas relatam ver uma mulher fantasmagórica vestida com um longo vestido branco, muitas vezes com olhos cheios de tristeza ou raiva. Imagine dirigir tarde da noite e ver, ao longe, uma figura feminina parada à beira da estrada. Seu vestido branco parece brilhar sob a luz dos faróis, e seus olhos, quando visíveis, carregam uma expressão perturbadora, misturando dor e raiva. Muitos motoristas relatam essa experiência assustadora e, na maioria dos casos, o desfecho é sempre o mesmo ao olhar pelo retrovisor: a mulher desaparece sem deixar rastros. Algumas versões contam que, ao oferecer carona, a passageira misteriosa permanece em silêncio até que, em determinado ponto do trajeto, some no ar, deixando apenas um frio arrepiante no carro. O padrão desses encontros é curioso. Algumas testemunhas relatam que a Dama de Branco surge apenas para aqueles que carregam um fardo emocional, como se fosse uma entidade atraída pelo sofrimento humano. Em outros casos, ela aparece em locais onde tragédias aconteceram, como se estivesse revivendo seu destino cruel repetidas vezes. Há até quem afirme que, momentos antes de um acidente, essa figura espectral surge como um aviso sombrio, um presságio do que está por vir. Mas seria isso um delírio da mente cansada ou uma presença genuína do além? O mais inquietante é que há casos registrados em que diferentes pessoas, sem qualquer ligação entre si, descrevem exatamente a mesma mulher em locais distantes umas das outras. Como explicar essa repetição? Seria uma construção cultural reforçada por histórias de terror, ou há algo mais profundo por trás dessas aparições? O fato é que, para aqueles que viveram esse tipo de encontro, o medo e a sensação de que foram escolhidos para ver a Dama de Branco permanecem para sempre.
As histórias a associam a amores perdidos, traição ou morte, retratando-a como uma noiva, mãe ou mulher de coração partido buscando vingança. Por trás de cada aparição da Dama de Branco, há sempre uma tragédia. Em algumas versões, ela é uma jovem noiva que morreu no dia do casamento, traída pelo destino ou pelo próprio companheiro. Seu espírito vaga eternamente, vestindo o mesmo traje nupcial que deveria simbolizar felicidade, mas agora é apenas um lembrete de sua dor. Em outras variações, ela é uma mãe desesperada, que perdeu seus filhos de forma cruel às vezes, pelas próprias mãos e agora é assombrada por sua culpa, chorando sem descanso. Seja qual for a versão, um elemento é constante a tristeza que aprende entre os mundos dos vivos e dos mortos. Muitas dessas histórias envolvem traição e vingança. Algumas lendas descrevem mulheres que foram enganadas por seus amantes e, ao descobrirem a verdade, foram levadas ao desespero, tirando suas próprias vidas. O espírito revoltado dessas mulheres, incapaz de encontrar paz, retorna ao mundo dos vivos para assombrar aqueles que cruzam seu caminho. Essa simbologia de uma figura feminina vingativa ressoa em diferentes culturas, reforçando a ideia de que o amor e a dor estão frequentemente entrelaçados. O que é mais assustador, a ideia de um espírito perdido ou o fato de que essas histórias refletem emoções humanas tão reais? O mais intrigante é como essa narrativa se mantém viva, independentemente da época ou do local. Desde antigas vilas europeias até metrópoles modernas, as histórias da Dama de Branco continuam sendo contadas, reforçando a ideia de que o sofrimento e a injustiça podem transcender até mesmo a morte. Mas será que esses fantasmas são apenas metáforas da psique humana, ou há algo mais que se esconde por trás desses relatos? Uma mãe que afogou seus filhos em um momento de fúria e agora vaga por rios e estradas chorando por eles. Entre todas as histórias de damas de branco ao redor do mundo, poucas são tão conhecidas e temidas quanto a lenda de La Llorona. Dizem que, há séculos, uma mulher desesperada, tomada pelo ciúme ou pela tristeza, cometeu um ato irreversível, afogou seus próprios filhos em um rio. No instante seguinte, ao perceber o que tinha feito, caiu em prantos, arrependida. Desde então, seu espírito jamais encontrou paz, e todas as noites ela é ouvida chorando e chamando por suas crianças. Sua figura vaga por rios, lagos e até mesmo estradas, buscando desesperadamente os filhos que nunca poderá recuperar. O mais assustador é que essa lenda não se limita a um único lugar. De vilas rurais a grandes cidades mexicanas, há incontáveis relatos de pessoas que afirmam ter ouvido o lamento de La Llorona ecoando na escuridão. Alguns dizem que, ao ouvir seu choro, é melhor correr, pois aqueles que se aproximam dela podem ser levados para o além. Outros acreditam que ela surge para alertar sobre tragédias iminentes, como uma entidade que carrega presságios sombrios. Seja como for, seu nome ainda causa arrepios em quem o escuta, e até hoje pais mexicanos assustam seus filhos dizendo: se não se comportar, La Llorona pode vir te buscar. Além do terror evidente, essa história carrega um forte simbolismo psicológico. La Llorona representa a culpa extrema e o luto sem fim, sentimentos que muitas pessoas podem compreender em algum nível. Seu mito atravessa séculos, sempre se adaptando à sociedade e mantendo-se vivo na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e até investigações paranormais. Mas será que essa lenda tem um fundo de verdade? Ou será que os gritos da mulher que chora são apenas ecos de um medo muito mais profundo, enraizado na mente humana? Uma mulher traída e abandonada para morrer, assombrando estradas e rios em busca de justiça. No Japão, a história de Oiva é uma das lendas mais perturbadoras sobre fantasmas vingativos. Segundo os relatos, ela foi uma mulher traída pelo próprio marido, que a envenenou para ficar com outra. O veneno deformou seu rosto, tornando-a irreconhecível, e, ao perceber sua condição, ela caiu em desespero e morreu. No entanto, sua morte não trouxe fim ao sofrimento, muito pelo contrário. Seu espírito se tornou um dos mais temidos do folclore japonês, assombrando aqueles que tentam contar sua história e aparecendo em estradas e rios para se vingar da injustiça que sofreu. Disse que sua presença é um mau presságio. Muitas pessoas que se envolveram na produção de peças teatrais ou filmes sobre Oiva relataram acontecimentos estranhos e tragédias inexplicáveis. Acredita-se que seu espírito ainda ronda locais onde houve traição, dor e sofrimento, aparecendo para aqueles que carregam segredos sombrios.
Seu rosto desfigurado se tornou um ícone das histórias de terror japonesas, inspirando até mesmo personagens famosos em filmes de horror, como O Grito e O Chamado. Mas a pergunta que fica é se o espírito realmente busca justiça, ou está condenado a reviver sua dor eternamente. Assim como outras damas de branco, Oiva simboliza o peso da traição e a força da vingança. Sua história atravessou séculos, sempre lembrando que certas injustiças podem ultrapassar os limites da vida e da morte. O Japão é um país com forte tradição em histórias de fantasmas femininos, e Oiva se destaca como um dos exemplos mais assustadores. Mas até onde vai a lenda e onde começa a realidade? Seriam apenas histórias antigas ou há algo de verdadeiro nessas aparições? Uma jovem que morreu em um acidente de carro e agora é vista pedindo carona na Archer Avenue antes de desaparecer repentinamente. Nos Estados Unidos, a história de Resurrection Mary é uma das lendas urbanas mais famosas envolvendo uma dama de branco. A história se passa em Chicago, onde, desde a década de 1930, motoristas relatam um fenômeno aterrorizante ao dirigirem pela Archer Avenue durante a noite. Encontram uma jovem loira, vestindo um elegante vestido branco, pedindo carona. Ela fala pouco, geralmente apenas indicando que deseja ir até o Resurrection Cemetery. Mas quando o carro se aproxima do portão do cemitério, ela desaparece no ar. As origens dessa lenda variam, mas a versão mais aceita diz que Mary era uma jovem que, após uma discussão em um baile, decidiu ir para casa sozinha. Enquanto caminhava pela estrada, foi atropelada por um carro que nunca parou para prestar socorro. Seu corpo foi enterrado no Resurrection Cemetery, e desde então, seu espírito parece repetir eternamente a mesma jornada. O que deixa a história ainda mais assustadora é o fato de que muitos motoristas afirmam ter visto e até conversado com Mary, sem perceberem que estavam diante de um fantasma até que ela desaparecesse repentinamente. Diferente de outras lendas de damas de branco, Resurrection Mary não carrega um desejo de vingança explícito, mas sim uma tristeza persistente, como se estivesse presa ao momento de sua morte. Alguns estudiosos de folclore acreditam que sua história representa o medo da morte prematura e a fragilidade da juventude. Outros, no entanto, garantem que não se trata apenas de um conto para assustar curiosos. Afinal, os relatos de aparições continuam até os dias de hoje. Se um dia você passar pela Archer Avenue tarde da noite, teria coragem de oferecer carona a uma jovem de vestido branco? Alguns acreditam que a dama de branco simboliza medos ocultos, culpa ou alertas de perigo em determinados locais. A figura da dama de branco pode ser muito mais do que apenas uma lenda urbana assustadora. Para alguns psicólogos e estudiosos do folclore, essas aparições representam emoções humanas profundas, como culpa, luto e medo do desconhecido. Muitas dessas histórias envolvem tragédias não resolvidas, traições e perdas irreparáveis, elementos que ressoam na psique coletiva. Isso poderia explicar por que essa figura aparece em tantas culturas diferentes, como se fosse uma manifestação dos medos mais primitivos da humanidade. Além disso, há quem veja essas lendas como alertas psicológicos. Muitas das aparições da Dama de Branco ocorrem em estradas perigosas, rios traiçoeiros ou lugares marcados por tragédias. Será que esses espíritos estão ali para avisar os vivos sobre perigos iminentes? Ou será que a mente humana, ao sentir-se vulnerável em um local ermo e sombrio, cria essas visões como um mecanismo de defesa? A ideia de que fantasmas podem servir como símbolos de advertência já apareceu em diversos estudos sobre o impacto do medo na percepção humana. Seja uma manifestação sobrenatural ou apenas um reflexo de nossas angústias internas, o fato é que a Dama de Branco continua despertando o medo e a curiosidade das pessoas. Em um mundo movido por avanços tecnológicos e ciência, é interessante perceber como essas histórias persistem, desafiando explicações racionais. Talvez porque, no fundo, todos nós carregamos fantasmas do passado e algumas histórias servem para lembrar que certas emoções, quando ignoradas, podem voltar para nos assombrar. Apesar de explicações racionais, essas histórias continuam vivas, e relatos de figuras fantasmagóricas ainda ocorrem hoje. Por mais que tentemos racionalizar as histórias sobre a Dama de Branco, elas simplesmente não desaparecem. Década após década, novas testemunhas afirmam ter visto figuras fantasmagóricas vagando por estradas desertas, próximas a rios ou em ruínas antigas. Muitos desses relatos vêm de pessoas céticas,
que nunca acreditaram no sobrenatural até o momento em que se depararam com algo inexplicável. O que torna essa lenda tão duradoura? Será apenas o medo que alimenta essas histórias ou há algo de real nessas aparições? Uma das razões para a persistência dessa lenda pode estar no impacto emocional que ela causa. Uma figura feminina vestida de branco, associada à tragédia e à morte, desperta um sentimento profundo de inquietação. O branco, cor que geralmente simboliza pureza, ganha um significado sombrio quando ligado a fantasmas e almas atormentadas. É como se a Dama de Branco fosse um lembrete constante de que há coisas no mundo que escapam ao nosso controle, que a dor e o luto podem permanecer vivos mesmo além da morte. Independentemente de ser uma entidade real ou apenas fruto do imaginário popular, o fato é que as histórias da Dama de Branco continuam sendo contadas e experienciadas até hoje. Seja na cultura popular, em filmes de terror ou nos sussurros assustados de quem jura ter visto uma aparição, essa lenda resiste ao tempo. Mas por que, mesmo em uma era dominada pela tecnologia e pela ciência, ainda sentimos aquele arrepio na espinha ao ouvir histórias sobre fantasmas? Talvez algumas perguntas não tenham respostas tão simples. A lenda se estende por séculos, com variações em diferentes culturas. A história da Dama de Branco não é um fenômeno recente. Essas aparições assombram a humanidade há séculos, sendo contadas muito antes da era da comunicação global. Em tempos antigos, essas histórias eram passadas oralmente, ganhando novas formas a cada geração, mas sempre mantendo a essência uma mulher vestida de branco, ligada a uma tragédia e destinada a vagar pelo mundo dos vivos. O que começou como relatos locais se espalhou pelo mundo, transformando-se em uma verdadeira lenda global. O mais fascinante é que, apesar das diferenças culturais, muitas dessas histórias compartilham os mesmos elementos centrais. No Japão, Oiva busca vingança por ter sido traída. No México, La Llorona lamenta seus filhos perdidos. Nos Estados Unidos, Resurrection Mary revive sua última noite. Desde os tempos medievais até os dias atuais, essa figura fantasmagórica permanece viva no imaginário popular. Mas o que faz com que essa lenda seja tão duradoura? Talvez seja porque, no fundo, as histórias da Dama de Branco falam de algo universal: o medo da perda, a culpa, a dor e o desejo de justiça. Elas tocam em sentimentos profundos, independentemente da época ou do lugar. O tempo passa, as sociedades mudam, mas essa lenda resiste. Afinal, enquanto houver estradas desertas, noites silenciosas e corações atormentados, sempre haverá alguém que jura ter visto uma silhueta branca desaparecendo na escuridão. A Dama de Branco não é apenas um folclore local, mas um fenômeno difundido na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. O mais intrigante sobre a lenda da Dama de Branco é que ela não se limita a um único país ou cultura. De pequenas vilas na Europa a metrópoles da América Latina, passando por regiões remotas da Ásia, essas aparições se repetem, sempre carregando a mesma aura de tragédia e mistério. Em cada canto do mundo, há variações sutis na história, mas o padrão é sempre o mesmo: uma mulher envolta em sofrimento, vestindo um traje branco e assombrando estradas, rios ou castelos antigos. Na América Latina, La Llorona chora seus filhos perdidos. Nos Estados Unidos, Resurrection Mary pega carona antes de desaparecer no cemitério. No Japão, Oiva busca vingança contra aqueles que a traíram. Na Europa, castelos e casarões abandonados guardam histórias de damas de branco que surgem nos corredores escuros, aterrorizando visitantes. Mesmo sem conexão aparente entre essas culturas, todas compartilham uma figura feminina fantasmagórica que se recusa a partir para o além. Mas como é possível que a mesma história tenha surgido em lugares tão distantes? Isso levanta a hipótese de que a Dama de Branco não é apenas uma lenda, mas sim um arquétipo do medo humano. Ela pode representar sentimentos profundos como a culpa, a saudade e o trauma, manifestando-se de forma similar em diferentes sociedades. Ou talvez, de forma ainda mais assustadora, todas essas culturas estejam descrevendo a mesma entidade, uma presença real que se manifesta ao longo da história, sempre envolta em tragédias que ultrapassam as barreiras do tempo e da geografia. Muitos casos documentados, especialmente em rodovias, reforçam a reputação assustadora desses espíritos. Os relatos sobre a Dama de Branco não são apenas histórias antigas passadas de geração em geração. Até hoje,
Pessoas ao redor do mundo afirmam ter encontrado essas figuras fantasmagóricas em estradas desertas, pontes isoladas e locais marcados por tragédias. Muitos desses testemunhos vêm de motoristas que dirigiam tarde da noite e juram ter visto uma mulher de branco à beira da estrada. Alguns chegam a oferecer carona, apenas para vê-la desaparecer sem deixar vestígios. O fenômeno é tão recorrente que muitos desses casos foram investigados e documentados. Um dos relatos mais famosos aconteceu na Inglaterra, onde motoristas relataram ver uma mulher vestida de branco atravessando uma estrada perigosa. O mais estranho, quando tentavam desviar ou parar para ajudar, não havia ninguém lá. Em algumas ocasiões, câmeras de segurança chegaram a registrar figuras enigmáticas, mas as imagens sempre deixam mais dúvidas do que respostas. Já em países como o Brasil e o México, histórias sobre damas de branco aparecem em cidades pequenas, com moradores jurando que esses espíritos voltam para alertar sobre perigos ou buscar vingança. O que torna esses relatos ainda mais perturbadores é a quantidade de testemunhas que descrevem detalhes idênticos, mesmo sem nunca terem se conhecido. Será que todos estão imaginando a mesma coisa? Ou será que esses espíritos realmente vagam por esses locais, revivendo sua tragédia eternamente? Independente da resposta, uma coisa é certa: se você estiver dirigindo sozinho por uma estrada deserta e avistar uma mulher de branco, talvez seja melhor seguir em frente sem olhar para trás. O mistério da Dama de Branco permanece. A Dama de Branco é um enigma que atravessa séculos e fronteiras, assombrando aqueles que ousam cruzar seu caminho. Seja como símbolo de amor perdido, vingança ou aviso sobrenatural, sua presença continua sendo relatada até hoje, desafiando explicações racionais. Seria ela apenas fruto da imaginação coletiva ou realmente uma entidade presa entre os mundos dos vivos e dos mortos? O fato é que essas histórias persistem, e o medo que elas despertam é tão real quanto as incontáveis testemunhas que juram tê-la visto. O que você acha? As lendas sobre a Dama de Branco são apenas construções culturais ou há algo de verdade por trás dessas aparições? Você já ouviu algum relato assustador sobre um fantasma feminino vagando por estradas ou lugares abandonados? Se tiver coragem, compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gosta de histórias de mistério, terror e lendas urbanas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, mergulhamos nos segredos mais obscuros do mundo, trazendo relatos intrigantes e teorias assustadoras. E lembre-se, na próxima vez que estiver dirigindo à noite por uma estrada deserta, fique atento, nunca se sabe quem pode estar te observando na escuridão.